Você já experimentou aquela sensação estranha, quase inexplicável, como um arrepio na nuca, quando sua intuição lhe alerta de que há algo errado? Trata-se de um mecanismo profundo, onde o universo parece se comunicar por meio dos sentidos mais sutis da consciência. Neste conteúdo, será revelado aquilo que Arthur Schopenhauer compreendeu sobre os homens que não são dignos do seu amor. Imagine possuir a capacidade de enxergar além das palavras, além dos gestos e das promessas vazias, como se fosse possível decifrar nas entrelinhas os verdadeiros padrões do comportamento masculino. Schopenhauer, profundo conhecedor da natureza humana, identificou que existe um padrão oculto, quase um código psicológico, que permite distinguir aqueles que realmente merecem seu afeto daqueles que apenas mascaram intenções. Esses sinais não são apenas perceptíveis pela mente racional, mas sim reconhecidos intuitivamente pela alma, muito antes que a razão consiga processá-los. Compreender essa verdade pode libertar você de ciclos emocionais destrutivos, repetitivos e, muitas vezes, devastadores, que consomem sua energia vital e obscurecem sua própria luz interior. Muitas mulheres, inconscientes desses sinais, permanecem presas durante anos em relacionamentos que as destroem emocionalmente. Quando um homem pronuncia determinadas frases, que serão reveladas adiante, isso não é mero acaso. Essas palavras são manifestações de padrões ancestrais de manipulação, expressões da sombra masculina que Schopenhauer tão bem descreveu em sua filosofia sobre os aspectos obscuros da natureza humana. Trata-se de uma sabedoria que ultrapassa os limites da lógica, algo que reverbera nas profundezas do inconsciente e tem o poder de transformar completamente sua forma de se relacionar. Afinal, quando você aprende a reconhecer aquilo que não merece sua energia, automaticamente abre espaço para o que é verdadeiro, genuíno e saudável. Por fim, quantas vezes você já acreditou ter encontrado uma conexão mágica, apenas para perceber mais tarde que se tratava de uma ilusão, um simples reflexo de suas próprias projeções? Schopenhauer definia isso como o encontro com a própria sombra, e é justamente esse véu que começaremos a levantar agora. As palavras que serão reveladas neste conteúdo funcionam como verdadeiros portais de consciência. Uma vez atravessados, esses portais transformam de forma irreversível a sua percepção sobre relacionamentos. Trata-se, metaforicamente, da pílula vermelha das relações amorosas, uma escolha consciente por enxergar a realidade como ela é, livre de ilusões. Antes de prosseguir, há uma proposta simbólica: escrever a palavra despertar nos comentários. Este gesto não é trivial, mas sim um ritual psicológico, uma declaração explícita ao universo e a si mesma de que você está pronta para transcender padrões antigos e acessar uma nova consciência amorosa. Esse simples ato, do ponto de vista neurológico, ativa regiões específicas do cérebro, como o lobo frontal, que governa o discernimento, a clareza e a tomada de decisões conscientes, além de reforçar o comprometimento interno com essa transformação. O conteúdo que se seguirá expõe padrões invisíveis que possivelmente estão operando em sua vida neste exato instante, bloqueando a manifestação do amor genuíno e saudável que você verdadeiramente merece. E o fato deste vídeo ter chegado até você não é fruto do acaso, mas uma sincronia significativa, aquilo que Schopenhauer chamava de uma manifestação do jogo cego e irracional da vontade que rege nossa existência, movendo os encontros e desencontros da vida. O amor enquanto fenômeno é uma força primitiva, poderosa, que não se limita à mera idealização romântica. Ele é, simultaneamente, uma experiência bioquímica, energética e metafísica, uma dança milenar entre o princípio feminino e o princípio masculino. É também um enigma que Arthur Schopenhauer, profundamente interessado nas forças irracionais da natureza humana, buscou compreender ao longo de sua obra. Você já refletiu sobre como seu cérebro responde ao amor? Quando nos apaixonamos, substâncias como dopamina, ocitocina e serotonina inundam nosso sistema nervoso, criando uma verdadeira orquestra bioquímica que tanto pode elevar o espírito quanto conduzir à cegueira emocional. Schopenhauer observava que somos escravos dessas forças, ilusões fabricadas pela própria natureza, cujo único objetivo é garantir a perpetuação da vida, muitas vezes às custas do nosso bem-estar individual.
No âmago dessa dinâmica, residem imagens psíquicas e padrões inconscientes que moldam nossas escolhas afetivas. A busca por um suposto complemento, aquilo que Schopenhauer descreveria como a ilusão metafísica da completude, frequentemente nos conduz à projeção. Projetamos nos parceiros características idealizadas, na esperança de suprir carências internas. No entanto, essa busca contém armadilhas sombrias. Existem homens que não estão interessados na construção de uma conexão verdadeira, mas sim na dominação. Eles não desejam parceria, mas sim controle. Não buscam o seu florescimento, mas sua submissão e esgotamento emocional. E consciente ou inconscientemente, muitos já cruzaram com esse tipo de homem, ou talvez estejam exatamente agora presos a essa dinâmica. O primeiro passo para romper com isso é compreender que as palavras não são neutras. Elas carregam energia, intenção e vibração. O que é dito, e como é dito, revela muito mais do que parece. É um reflexo direto da estrutura interna de quem fala. As palavras que um homem pronuncia são janelas para seu universo interior. Elas funcionam como pistas claras sobre seu verdadeiro caráter e intenção. Cada palavra carrega uma semente que, quando lançada no seu campo emocional, germina frutos, que podem ser de alegria, conexão e amor, ou de dor, desgaste e frustração. Arthur Schopenhauer, grande observador da natureza humana, investigou profundamente o lado sombrio do ser, aquilo que ele compreendia como os impulsos irracionais da vontade, muitas vezes ocultos até mesmo do próprio indivíduo. Esse lado não integrado da psique masculina se manifesta tanto em ações sutis quanto em comportamentos explícitos nos relacionamentos. É justamente dessa sombra que emergem certas palavras e atitudes que devem servir como sinais de alerta. Quantas vezes, após uma simples conversa, você sentiu um inexplicável esgotamento, uma sensação de vazio, como se sua energia tivesse sido drenada? Isso não é coincidência. Seu corpo possui uma inteligência milenar, e seu sistema nervoso, afinado pela evolução, é capaz de detectar ameaças emocionais, mesmo quando estas estão mascaradas sob gestos de afeto ou promessas de amor. A neurociência contemporânea, inclusive, confirma aquilo que Schopenhauer já intuía de forma filosófica. Nossos neurônios espelho são capazes de captar não apenas palavras, mas também intenções, estados emocionais e até incoerências energéticas. Seu cérebro opera de forma inconsciente, como um sofisticado detector de incongruências, percebendo as dissonâncias entre o que é dito e o que realmente é sentido ou intencionado. Por isso, antes de compreender as 5 frases que funcionam como sinais inequívocos de alerta, é fundamental entender o contexto no qual essas expressões surgem. Elas não são simples palavras isoladas, mas peças de um padrão relacional recorrente, que serve como terreno fértil para a manipulação emocional. Um dos mecanismos mais comuns nesse processo é o chamado espelhamento, uma estratégia onde o homem imita seus gestos, interesses e discursos, criando assim uma ilusão de compatibilidade. Quando feito de maneira intencional, isso se configura como uma armadilha narcísica, uma construção cuidadosamente arquitetada para gerar dependência emocional. Schopenhauer descrevia esse fenômeno como uma forma de inflação psíquica, onde o indivíduo cria uma persona idealizada, projetando uma imagem de si mesmo que não corresponde à realidade, mas que é cuidadosamente moldada para seduzir, atrair e prender emocionalmente o outro. E aqui reside uma das armadilhas mais perigosas. Frequentemente, nos apaixonamos não pela pessoa real, mas pela persona que ela apresenta. Nos iludimos, projetando sobre ela o nosso próprio ideal inconsciente, aquilo que, em termos filosóficos, poderia ser compreendido como uma busca irracional pela completude. A neurociência, inclusive, demonstra que durante o estado de paixão, regiões cerebrais associadas ao julgamento crítico e ao discernimento são temporariamente desativadas. É como se a própria natureza, através de um mecanismo bioquímico, suspendesse nossa capacidade de avaliar a realidade com clareza, a fim de favorecer a reprodução e a continuidade da espécie. Mas é preciso lembrar que você não é apenas matéria. Você é consciência, é espírito encarnado na experiência feminina.
e justamente por isso tem a capacidade de transcender esses mecanismos cegos, dominando a própria biologia e assumindo o controle da sua própria vida amorosa. Você possui, sim, a capacidade de transcender os impulsos primitivos e as amarras da biologia, fazendo escolhas que estejam alinhadas com sua integridade, com seu bem maior e com sua liberdade emocional. As palavras que serão reveladas aqui não são meros sons. Elas funcionam como verdadeiros gatilhos psíquicos, capazes de ativar medos ancestrais, inseguranças profundas e até feridas emocionais que podem remontar a experiências muito anteriores, quiçá, de acordo com certas tradições até de outras existências. São expressões que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas carregam uma carga simbólica e energética tóxica. Arthur Schopenhauer, profundo estudioso dos impulsos irracionais da vontade humana, percebeu que muitos homens, conscientes ou não, utilizam essas palavras como instrumentos de controle, dominação emocional e manipulação psíquica. O mais alarmante é que, em muitos casos, nem eles próprios têm plena consciência do padrão destrutivo que reproduzem. Eles são, em última instância, prisioneiros de suas próprias sombras não reconhecidas, das forças cegas da vontade que operam além da razão. O mais alarmante é que, em muitos casos, nem eles próprios têm plena consciência do padrão destrutivo que reproduzem. Eles são, em última instância, prisioneiros de suas próprias sombras não reconhecidas, das forças cegas da vontade que operam além da razão. Diante disso, é imperativo compreender que você merece muito mais. Você merece um amor que não sufoque, que não diminua, que não colonize sua alma. Um amor que seja libertador, expansivo e profundamente respeitoso à divindade que habita em você. Um amor que não se configure como prisão, mas como nutrição emocional, que não seja posse, mas parceria verdadeira. Seu próprio corpo conhece essa diferença de forma visceral. Na presença de um homem alinhado com sua essência, seu sistema nervoso se aquieta, sua respiração se aprofunda e há uma paz que ultrapassa a mera excitação passageira. Por outro lado, quando há ameaça, ainda que sutil, seu corpo se contrai, sua respiração se torna superficial e uma inquietação surge, que nem os argumentos da mente conseguem silenciar. Esse é o seu sistema nervoso intuitivo, uma inteligência que opera além do pensamento lógico. Trata-se de uma sabedoria biológica, ancestral, que Schopenhauer reconhecia ao apontar que a vontade, esse princípio cego e irracional, se manifesta não apenas nos grandes dramas da vida, mas nas pequenas percepções intuitivas, que tentamos frequentemente ignorar. O que está prestes a ser revelado pode gerar desconforto, pois ilumina padrões que talvez você tenha preferido não enxergar até agora. No entanto, é fundamental compreender que tomar consciência é o primeiro e mais poderoso passo para a libertação. Ver claramente, sem véus, sem ilusões, é, em si, o início da cura. As 5 frases que serão expostas aqui não são, em sua forma, explicitamente ofensivas. Elas não se apresentam como ameaças diretas, nem como agressões verbais óbvias. Ao contrário, elas vêm revestidas de uma falsa camada de cuidado, de amor e de aparente interesse. E é justamente essa sutileza que as torna tão perigosas, porque sequestram o senso crítico, confundem a percepção e, silenciosamente, corroem a autoestima. Você está pronta para isso? Pronta para rasgar o véu da ilusão e enxergar a verdade? Crua, nua, talvez desconfortável, mas absolutamente libertadora? Respire fundo. Conecte-se com seu centro, com sua verdade interna, com sua intuição feminina ancestral. Essa bússola infalível que, há milênios, guia mulheres através das sombras da existência. O conhecimento que será compartilhado a seguir não é fruto apenas de teoria. Ele nasce da intersecção entre a filosofia pessimista e profundamente realista de Schopenhauer, os avanços contemporâneos da neurociência e, sobretudo, da vivência prática, da jornada real de quem já caminhou por esse mesmo terreno de dor, de autoconhecimento e, finalmente, de libertação. Por fim, é essencial entender. Não se trata de demonizar os homens, mas sim de iluminar padrões disfuncionais, tanto nos outros quanto, sobretudo, dentro de nós mesmas. Arthur Schopenhauer foi absolutamente claro sobre esse ponto. Trata-se de reconhecer padrões específicos, sinais sutis, mas profundamente reveladores,
que devem ser ouvidos pela sua intuição, seja quando ela sussurra, seja quando ela grita desesperadamente. Algo não está certo aqui, porque sim, o amor verdadeiro, maduro e genuíno existe. O parceiro que honra sua essência, que deseja seu florescimento e não sua decadência, é real. E talvez ao eliminar as conexões ilusórias, você esteja enfim limpando o caminho para que essa união autêntica se manifeste em sua vida. E aqui chega o momento crucial. Uma revelação capaz de transformar por completo sua visão sobre o amor e seus relacionamentos. São as 5 frases que, segundo Schopenhauer, revelam claramente a presença das sombras masculinas não integradas, sinais de alerta que sua alma reconhece instantaneamente, mesmo que sua mente tente racionalizar, ignorar ou suavizar. A primeira dessas frases é: você é diferente de todas as outras mulheres que conheci. À primeira vista, parece um elogio irresistível. Soa como uma valorização rara, uma distinção especial, como se você tivesse sido escolhida entre todas, a mulher singular, a exceção. No entanto, Schopenhauer, com sua visão profundamente crítica da natureza humana, percebeu que por trás dessa frase existe uma dinâmica muito mais sombria. Ela carrega sutilmente um mecanismo de desvalorização coletiva do feminino. Cria-se uma falsa hierarquia, onde você, por um breve momento, é colocada acima das demais. Mas esse pedestal é instável e destinado, cedo ou tarde, a ruir. Esse tipo de discurso ativa um desejo legítimo e profundamente humano, o de ser única, especial e escolhida. Contudo, quando essa necessidade é manipulada, ela se transforma numa armadilha psicológica. Seu cérebro, ao ouvir isso, libera dopamina, produzindo uma onda de euforia e prazer, exatamente como alguém que recebe uma recompensa poderosa. Só que há um custo oculto. Ao aceitar esse elogio, você inconscientemente concorda com a ideia de que existe uma competição, de que outras mulheres são menos, e de que você precisa permanecer excepcional para continuar sendo desejada. Essa é uma dinâmica corrosiva, alimenta inseguranças constantes e instala a dúvida crônica. Você passa então a viver na ansiedade de manter esse status de diferente. Schopenhauer observava que homens que recorrem a esse padrão geralmente vivem relações curtas, intensas e fugazes, paixões que se acendem rapidamente, mas se apagam tão veloz quanto começaram. Afinal, ninguém sustenta eternamente o papel de ser a exceção absoluta. A segunda frase é: nunca senti isso por ninguém antes. Novamente soa como uma declaração de amor arrebatadora. Dá a sensação de que uma conexão única, transcendental, predestinada se estabeleceu. E mais uma vez, seu cérebro, especialmente o sistema límbico, responsável pelas respostas emocionais, é ativado. Seu coração dispara, sua respiração se altera, e você se vê completamente envolvida, sem perceber que, na verdade, pode estar diante de mais um padrão psicológico de sedução emocional, onde a intensidade substitui a profundidade real. Seu coração dispara, sua respiração se altera, e você se vê completamente envolvida, sem perceber que, na verdade, pode estar diante de mais um padrão psicológico de sedução emocional, onde a intensidade substitui a profundidade real. Mas o que Schopenhauer percebeu sobre homens que utilizam essa frase, nunca senti isso por ninguém antes, de maneira recorrente, é algo profundamente perturbador. Eles estão frequentemente presos em um ciclo de auto-engano emocional, uma sequência interminável de paixões que sempre parecem ser a primeira vez, um padrão de amnésia afetiva, onde cada nova mulher assume temporariamente o papel da única, da insubstituível, da salvação. E não, nem sempre se trata de uma mentira consciente. Na verdade, Schopenhauer via isso como um reflexo do que ele chamava de dissonância da vontade, uma espécie de dissociação psíquica, onde o indivíduo se torna incapaz de integrar suas experiências emocionais anteriores ao presente. É alguém que não reconhece seus próprios padrões, que não enxerga sua repetição, sua fuga, sua carência travestida de intensidade. Quando você ouve essa frase, seu cérebro é inundado por ocitocina, o hormônio do vínculo, do apego, do pertencimento. E, de repente, você se sente conectada, escolhida, especial, parte de algo que parece maior do que você mesma. Porém,
Aqui reside um abismo oculto. Se ele realmente nunca sentiu isso antes, o que garante que ele tenha a maturidade emocional para sustentar essa profundidade? Que sabe de fato navegar por essas águas que afirma serem inéditas para ele? E se já sentiu, mas se esquece, ignora ou não reconhece, o que isso revela sobre seu grau de autoconsciência, responsabilidade afetiva e integridade emocional? A terceira frase é ainda mais insidiosa. Você me completa. A velha narrativa da metade da laranja, a ilusão da alma gêmea, o mito do complemento perfeito. Schopenhauer, assim como a própria filosofia existencial, foi brutalmente claro. Essa é uma das crenças mais perigosas, tóxicas e destrutivas que podem existir em qualquer relação. Quando um homem diz que você o completa, ele não está fazendo uma declaração de amor. Está consciente ou inconscientemente depositando sobre você uma carga que não é sua. Ele está terceirizando sua própria responsabilidade existencial, entregando a você a tarefa impossível de ser a ponte que tapa o buraco de seu próprio vazio interior. Na prática, isso gera um vínculo que, do ponto de vista neurocientífico, ativa os mesmos circuitos da adicção. O amor, nesse molde, se torna dependência, uma droga emocional, uma oscilação interminável entre picos de prazer e abismos de angústia. E aqui mora o engano. Confunde-se desequilíbrio bioquímico com amor intenso. Schopenhauer foi categórico. O verdadeiro amor não é sobre ser completado, mas sobre dois seres que, mesmo reconhecendo suas dores e limitações, escolhem, livre e conscientemente, caminhar lado a lado. Amor real não é fusão, não é simbiose, não é dependência. É parceria, é liberdade, é fortalecimento mútuo. Quando você aceita o papel de completar alguém, aceita junto a inevitável culpa quando ele perceber, como sempre acontece, que ainda se sente incompleto. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode preencher o vazio existencial de outro ser. E então chegamos à quarta frase. Se você realmente me amasse, você... Aqui está uma das táticas mais sutis, sorrateiras e destrutivas que Schopenhauer observou na dinâmica da manipulação afetiva. A chantagem emocional disfarçada de prova de amor. É quando o amor deixa de ser uma escolha livre e se torna uma moeda de troca, uma obrigação, uma dívida a ser paga. Essa frase funciona como um silogismo tóxico. Se você me ama, você faz X. Você não fez X. Logo, você não me ama. Percebe o veneno? Ele sequestra sua empatia. Ele distorce sua capacidade natural de cuidar, de doar, de ser generosa. De repente, aquilo que deveria ser uma escolha amorosa, espontânea, se transforma em condição para receber afeto, aprovação ou simplesmente para manter a paz no relacionamento. Este é o mecanismo invisível da culpa emocional. E aqui mora um dos maiores perigos. Porque a mulher, por natureza psíquica, biologicamente e socialmente condicionada a cuidar, proteger, amar e manter vínculos, se vê presa na armadilha de provar a todo momento que é suficiente, que é boa o bastante, que ama o bastante, e a cada ciclo dessa manipulação, perde-se um pedaço de si mesma, da sua energia, da sua liberdade. Quando alguém diz, ninguém vai te amar como eu, entenda, isso não é uma declaração de amor, é uma ameaça disfarçada de promessa. Schopenhauer, ao estudar as engrenagens ocultas da vontade humana, percebeu com clareza que essa frase carrega em si dois venenos: a esperança sedutora e o medo paralisante. Por fora, soa como um elogio extremo, uma valorização, uma prova de amor absoluto. Por dentro, é uma prisão psíquica. Ela planta na sua mente a ideia de que o amor é escasso, que você é incapaz de ser amada por mais ninguém, que fora dessa relação há apenas vazio, solidão, rejeição, fracasso. Essa é a arquitetura invisível do controle emocional. Schopenhauer chamava isso de a vontade dominadora disfarçada de afeto, o desejo de possuir o outro, não como sujeito, mas como objeto da própria vontade. É a incapacidade de ver você como um ser autônomo, soberano, livre. É a tentativa de transformar amor em posse, desejo em cárcere, cuidado em domínio. Quando você escuta essas palavras, seu cérebro entra num estado de curto-circuito neurológico. Por um lado, seu sistema de recompensa é ativado.
dopamina, serotonina, ocitocina. O ego se sente valorizado, quase envaidecido. Uau! Eu sou tão especial que ninguém mais no mundo poderia me amar assim. Por outro lado, seu sistema límbico, aquele que rege o medo, a dor e a autopreservação, dispara sinais de alerta. E se ele estiver certo? E se eu nunca mais encontrar alguém? O resultado? Uma tempestade bioquímica. Cortisol, adrenalina e noradrenalina circulam junto com dopamina e ocitocina. É amor e pavor, êxtase e desespero. Essa sobreposição de sistemas, o de prazer e o de estresse, torna sua mente vulnerável, confusa, altamente sugestionável. É nesse estado que você começa a aceitar migalhas, justificar o injustificável e permanecer onde sua alma grita para fugir. E aqui está a verdade nua e crua que Schopenhauer nos entrega sem anestesia. Homens que usam essa frase não estão necessariamente conscientes do mal que causam. Eles próprios são prisioneiros de seus próprios medos. Medo de abandono, de rejeição, de não serem suficientes, de não serem amados. E em vez de enfrentarem esses fantasmas dentro de si, projetam neles uma solução externa. Você, se você não pode ir embora, se você permanecer, se você carregar esse peso, então eles não precisarão olhar para suas próprias feridas. Essas são as 5 frases. 5 portais que, se você atravessar inconscientemente, podem se transformar em labirintos de dor, ansiedade, insegurança e dependência afetiva. 5 sementes que, se forem plantadas e regadas com sua energia, podem crescer como ervas daninhas emocionais, sufocando a sua autoestima, sua paz, sua liberdade. Mas saber reconhecer esses sinais não é o suficiente. Não basta intelectualmente identificar a manipulação, porque essas frases não operam na sua mente lógica. Elas falam diretamente ao seu corpo, à sua memória emocional, aos seus traumas não resolvidos, às suas carências infantis, às suas feridas ancestrais. Portanto, o trabalho que Schopenhauer nos propõe não é apenas mental, é visceral, é existencial. É o trabalho de desenvolver uma força interna que não se dobra ao medo de perder, que não se submete ao pavor da solidão, que não aceita mais vender sua alma em troca de migalhas de afeto. Elas falam diretamente ao seu corpo, à sua memória emocional, aos seus traumas não resolvidos, às suas carências infantis, às suas feridas ancestrais. Portanto, o trabalho que Schopenhauer nos propõe não é apenas mental, é visceral, é existencial. É o trabalho de desenvolver uma força interna que não se dobra ao medo de perder, que não se submete ao pavor da solidão, que não aceita mais vender sua alma em troca de migalhas de afeto, porque aqui está a verdade mais dura e mais libertadora. O verdadeiro amor não aprisiona, ele liberta. O verdadeiro amor não cria dependência, ele expande. O verdadeiro amor não sequestra sua liberdade, ele celebra a sua soberania. E talvez, ao entender profundamente essas dinâmicas, ao se recusar a participar desse teatro da sombra, você finalmente abra espaço para que uma conexão real, madura, consciente e profundamente nutritiva possa emergir na sua vida. Amor que não exige que você seja metade, mas que honra, celebra e deseja você inteira. Schopenhauer ficaria absolutamente fascinado com as descobertas recentes sobre os neurônios interoceptivos, células especializadas que transmitem informações do corpo para o cérebro, que transformam sensações físicas em percepções emocionais, que traduzem aquilo que você chama de intuição em puro conhecimento biológico. Schopenhauer ficaria absolutamente fascinado com as descobertas recentes sobre os neurônios interoceptivos, células especializadas que transmitem informações do corpo para o cérebro, que transformam sensações físicas em percepções emocionais, que traduzem aquilo que você chama de intuição em puro conhecimento biológico. E há algo ainda mais chocante. Essas células são particularmente abundantes no corpo feminino, fazem parte da sua herança biológica, da sua capacidade inata de sentir além do que é dito, perceber além do que é mostrado, conhecer além do que é explicado. Não ignore isso, não desacredite disso, não se desconecte disso. Essa é a sua bússola. No oceano muitas vezes tempestuoso dos relacionamentos humanos, especialmente dos relacionamentos afetivos,
onde desejo, carência e manipulação se entrelaçam com uma facilidade assustadora. E então vem o primeiro princípio. Confie na sua percepção. Honre seu corpo. Cultive essa capacidade, porque seu corpo percebe o que sua mente racional, treinada socialmente para ignorar seus próprios limites, não consegue ver. Segundo, pratique o que Schopenhauer, em sua linguagem filosófica brutal, chamaria de confronto radical com a própria vontade. Pergunte-se sem piedade: o que em mim responde a essas frases? Que fome, que vazio, que desespero me faz vulnerável exatamente a esse tipo de manipulação disfarçada de amor? Talvez você carregue, sem perceber, o arquétipo da salvadora, a ilusão trágica de que seu amor pode curar um homem emocionalmente mutilado. Talvez carregue o medo ancestral do abandono, a crença de que precisa conquistar, reconquistar e provar seu valor o tempo todo para ser digna de não ser descartada. Ou talvez carregue a ferida da invisibilidade, a fome secreta e desesperada de ser vista, reconhecida, escolhida, validada, nem que para isso precise se apagar. Não há vergonha nisso, não há culpa, há oportunidade. Oportunidade para a cura, para a transformação, para a libertação. Porque, como Schopenhauer já dizia, o outro é sempre um espelho brutal dos pedaços nossos que não suportamos enxergar. Terceiro, desenvolva aquilo que ele chamaria de função discriminativa da consciência, a capacidade de distinguir entre desejo e realidade, entre fantasia e fato, entre o que você quer que seja e o que realmente é. Quando um homem diz, você é diferente de todas, pergunte-se, ele realmente me conhece? Ele conhece minha história, minhas dores, minhas cicatrizes, minha essência? Quando diz, nunca senti isso antes, investigue. Ele tem autoconhecimento suficiente sobre seus próprios padrões emocionais? Ou ele apenas repete, como roteiro, aquilo que aprendeu que funciona para seduzir, encantar e prender? Por isso, se esse vídeo fez sentido, não guarda só para você. Manda para aquela amiga que vive se perdendo nos mesmos ciclos, para sua irmã, para sua mãe, para qualquer mulher que você ama. Clica no botão de compartilhar, agora. Porque quando você faz isso, não é só um vídeo que se espalha, é consciência, é cura, é libertação. E se você quer continuar essa jornada comigo, mergulhar ainda mais fundo, clique no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, porque, acredite, isso aqui é só o começo.